sabe o que é retomada verde? A gente sabe que a economia do mundo está sofrendo horrores com a pandemia do novo coronavírus. Então, nos próximos anos, os países vão ter que colocar em prática planos de retomada econômica. E se a gente vai ter que recuperar a economia no mundo inteiro, por que não aproveitar para torná-la mais verde? Ou seja, mais igualitária, menos emissora de carbono e levando em conta o aquecimento global. E é aí que essa retomada econômica vira uma retomada verde. Vamos dar uma olhadinha no caso do Brasil, por exemplo. Investidores estrangeiros estão pressionando o nosso governo por causa do desmatamento da Amazônia. Adotar uma retomada verde é do nosso interesse, não só para recuperar a confiança externa, mas também para alavancar a economia. Um estudo do WRI Brasil mostrou que a retomada verde pode gerar 2 milhões de novos empregos na próxima década. Você aí que está desempregado, fala sério, essa é uma boa notícia, né? E essa retomada ainda pode agregar 2,8 trilhões de reais ao nosso produto interno bruto. Em compensação, se não fizermos nada, a temperatura na Terra pode subir 1,5 grau até 2030 e cerca de 3 graus até o fim do século com o aquecimento global. A gente separou 10 pontos básicos para entender os benefícios que a retomada verde pode trazer para o nosso planeta. 1. Redução das emissões. A pandemia paralisou a economia, tirou pessoas das ruas e muitos países, inclusive, reduziram as suas emissões de gases do efeito estufa, que são aqueles que causam o aquecimento global. Você deve ter visto por aí imagens dos canais de Veneza limpinhos durante a quarentena, ou mesmo do céu da Índia sem poluição. Mas esse não é o caso do Brasil em 2020. Isso porque o nosso país manteve o ritmo de desmatamento muito acelerado, então as emissões devem crescer por aqui esse ano, o que nos leva ao ponto 2, Bárbara. 2. Menos desmatamento. Você sabia que o desmatamento no Brasil é hoje mais responsável pelas emissões de gases do efeito estufa do que a indústria e os transportes? Em 2020, os satélites do INPE já registraram perda de 9.205 km² de florestas. Basicamente, é como se tivessem desmatado 6 vezes a área da cidade de São Paulo. 3. Incentiva a economia circular. Aqui começa a sua parte nessa história toda, meu querido seguidor do Estadão. Você pode, por exemplo, adotar iniciativas de redução de resíduos e praticar a reciclagem, que tal? 4. Surgimento das novas cidades. A pandemia mostrou que a gente precisa repensar os nossos modelos de habitação e de transporte. Andar a pé ou de bicicleta, por exemplo, diminui o risco de contaminação e de quebra faz bem para a sua saúde e para o clima. As novas cidades também precisam estar mais preparadas para um eventual aumento de chuvas, que é esperado com as mudanças climáticas. Você que mora em São Paulo se lembra daquela enchente terrível que rolou em fevereiro, né? Cidades mais arborizadas e com parques lineares vão resistir melhor às chuvas. 5. Atenção à água e ao saneamento. Quase 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto. Sim, é isso mesmo, metade da população brasileira. A expansão de investimentos sustentáveis nessa área tem um impacto tão ou mais imediato do que as medidas ambientais. 6. Melhorar a infraestrutura. Obras de infraestrutura são, em geral, feitas para durar muitas décadas, certo? Mas como prever as próximas décadas com o aumento de eventos extremos previstos com o aquecimento global? Percebeu o dilema? Já passou da hora de desenvolver projetos de qualidade, que não prejudiquem o meio ambiente. Eles podem se valer dos próprios recursos da natureza e de soluções renováveis, como a energia solar. 7. Uso de energia limpa. Finalmente, aqui a gente tem uma boa notícia sobre o Brasil. O nosso país é um dos que mais usa energia limpa no mundo. Mas o que é exatamente isso? É aquela energia que vem de fontes renováveis ou não poluentes. A principal no Brasil é a hidrelétrica, mas as indústrias ainda dependem muito de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. A retomada verde pode ser um bom momento para investir em energia solar e eólica. 8. O papel do agronegócio. Vários estudos já mostraram que uma agricultura sustentável, além de melhorar a imagem do país e garantir as relações comerciais, é também um bom negócio. O estudo mais recente mostra que o setor poderia ganhar 19 bilhões de reais em produtividade agrícola até 2030 com o uso mais eficiente do solo e recuperação de pastagens degradadas. 9. Inovação industrial de baixo carbono. A indústria pode se tornar mais verde com o uso de tecnologias sustentáveis e a redução da dependência de combustíveis fósseis. As principais mudanças que podem ser implementadas são aumentar a eficiência energética, adotar fontes renováveis de energia e investir em veículos movidos a biocombustíveis ou elétricos. 10. Incentivo à bioeconomia. É o uso sustentável de produtos da floresta, como madeira, açaí, castanha e outros recursos da biodiversidade,
que façam a floresta valer mais em pé do que derrubada. É possível mapear as matérias-primas e recursos de cada micro-região da Amazônia e de outros biomas brasileiros e estimular o desenvolvimento da indústria local.